E está no ar o 45º episódio, Retorno das Férias. Um episódio aguardado por centenas de milhares de ouvintes mensais que nós temos neste podcast. Então, nós estamos aqui para quê? Para dar as boas novas para todo mundo, informar que a partir da próxima semana teremos um novo integrante. Não, mentira. É só para dar boas-vindas para todo mundo. Boa tarde, bom dia, boa noite, Guilherme. Como estamos? Tudo certo por aí? Olá, Paulinho voltando de férias. E eu estou aqui, né? Não tirei férias nenhuma. Estamos aqui treinando forte para novos objetivos que estão chegando. E né, mais um ano se acabando. Ainda temos a nível mundial aí maratonas importantes. Estamos acompanhando e esperando que todos façam aí, tenham alcançado seus objetivos neste ano de 2025. Eu acho muito importante, inclusive o Guilherme não pôde tirar férias ainda, e não é só pelos objetivos importantes, é que ele está até inclusive vendendo uma bota, se alguém tem interesse em comprar uma bota de compressão. Já usei diversas vezes a bota dele, então a bota é muito boa, cumpre exatamente o que promete, uma marca excelente. Então estamos aqui abrindo os classificados das suas marcas para ajude Guilherme Kurtz a vender a sua bota, que com certeza assim você estará ajudando o atletismo nacional a evoluir. Né? A gente faz algumas dívidas, muitas vezes, né? Dívidas com jogos de azar. E aí tem que vender a bota de compressão para pagar essas dívidas. Mas num precinho bom. Quer baixar teu pace? Bota de compressão minha. Vem registrada essa bota. Já tem aí um cara com abaixo de 15, abaixo de 3,40. Então, assim, é só botar na perna. Voou. Baixou o pace. Tá? Então, se quiser comprar relógio também, manda aí. Só a bota por enquanto. Postei hoje lá no meu Instagram, quem tiver interesse, vai lá, olha. Tá novinha, 0 bala. Estou vendendo aí a minha bota de compressão no precinho. Acho excelente. Talvez eu tenha interesse, talvez não. Vamos ver nos próximos dias se o Curto não vender essa bota aí. A gente. O Paulinho vai me oferecer metade. Não O dá, problema né? é que a gente gastou tudo que tinha, né, nas últimas semanas aí. Hoje um Na cara já me viagem. ofereceu em 10 parcelas. Eu disse, cara, em 10 não dá, né? Não veio de banco ainda. Aí não tem como. Ai, ai, ai. Mas falando de agora do que move este podcast, que não é assuntos casuais e sim atletismo. Eu vi que tu andou competindo nas últimas semanas, aí competiu também, teve prova, teve alguma coisa aí, ou tava de férias que nem eu sem competições? Não, uma provinha aqui na cidade. Mas se preparando, né, pra minha estreia, meus 5.000 metros na pista, que está chegando. Então, Que grande amanhã à noite surpresa! ou quinta, estará nas redes aí já. Um post aí de um parceiro do atletismo brasileiro, que está mais apreensivo do que eu. As pessoas estão esperando aí, fazendo suas apostas, mas estrear aí, né, nos 5.000 metros. Sexta-feira de manhã, a provinha nos Jogos Abertos de Santa Catarina, uma prova boa, a princípio, pista nova em Chapecó, cidade de Chapecó, fez uma pista 0 bala, então iremos estrear. Eu acho que a primeira prova de pista, inclusive, vai ser a nossa. Então, tende aí a. Uma pista nova sempre é uma pista rápida e tende a ser uma prova boa. Acredito que 8 da manhã vai estar um clima legal também em Chapecó para correr. Novembro é um pouco quente no Brasil inteiro, mas 8 da manhã já é um clima legal. Eu acho que tende a, não só eu, né, mas quem estiver participando da prova e fazer um resultado legal, né, embora final do ano os atletas já estão um pouco cansados, mas tem gente se preparando aí para São Silvestre, tem gente aí fazendo ainda boas preparações, que treinam específico até lá para os Jogos Abertos de Santa Catarina. E aí, vamos estar lá, então, tentando aí fazer uma boa marca. E espero semana que vem voltar com, né, uma casa de 14, né, alguma coisinha. Espero que um 14, uns cabelésimos. Vamos ver quanto que vai dar. Tô treinando legal, tô treinando bem. Então a expectativa é boa. Até hoje o Doidos ali, que ele vai fazer uma postagem. É interessante, né? Porque ele veio me perguntar se podia postar. Que eu ia estrear, né? No 5.000 e tal. E eu acho muito importante a gente criar isso
não rivalidades, né? Porque o post vai ser eu e o outro atleta ali que vamos estar correndo juntos sexta, mas eu acho que é importante também, né, trazer isso para atletismo. Ah, vai correr um contra o outro, um tem a marca X, o outro tem a marca Y, muito parecido, né? Quem que vence, quem não vence. Acho que a gente tem que ter uma forma de entreter, né? Quem assiste, quem curte o atletismo, tornar aquilo ali atraente, né? Porque até ele perguntou, né? Ah, é de boa curte pra ti, né? E que eu posso? Eu falei, claro, com certeza. Ele disse, não, é que tem muito atleta que não curte, que, né, gosta de correr e não postar, não demonstrar e tal. E eu sempre coloco, né, os links ali quando eu corro. E mesmo esse ano no Troféu Brasil não estava na melhor fase do mundo, mesmo assim postei ali pra galera acompanhar, porque a gente, cara, tem vezes que a gente tá bem, tem vezes que a gente não tá bem, mas tem muita gente que torce, embora tenha muito que não torçam contra, mas tem muita gente que torce a favor e quer acompanhar, cara, quer assistir a prova, às vezes, pô, nem sabia que tu correu, não sabia, não botou o link lá, então. Eu sempre tento colocar para as pessoas que estão junto, que estão torcendo, assistirem. Acho que não vai ter transmissão sexta, mas mesmo assim é legal a galera tá acompanhando e eu acho que a pressão faz parte, né? Então, até o doido ali falou comigo, porque tem atleta que não gosta que seja criada uma expectativa em cima. Só que a gente, como profissional, acho que é isso, a gente tem que saber lidar com isso, né? Óbvio que eu acho que a expectativa de uma galera que eu corra super bem, faça uma baita prova, e tá tudo certo. Se foi criada essa expectativa é porque eu tenho condições de correr bem, meu 1.500 é bom, meu 13 é bom, que a expectativa é sim de correr um 5 bom. E eu acho que a pressão existe sempre. Né? A pressão maior é minha, até inclusive, assim, de, pô, vou dar meu melhor, vou tentar fazer uma marca boa. A gente aprende a lidar com essa pressão é, das pessoas, né, que colocam uma expectativa, mas acho que tem que saber lidar com isso. Faz parte do ofício, né? E até acho que a pressão é até pequena, né? Perto de outros esportes, assim, que tem uma cobrança muito maior. Assim, a gente acho que tem pouquíssimas críticas aí, eu, pelo menos na minha carreira, assim. Às vezes uma estratégia ou outra que a gente faz, mas não é críticas pequenas, então é bem tranquilo. Acho que é importante os atletas também entenderem isso, que é bacana, né? Expor, dizer que vai correr tal dia para as pessoas acompanharem. E se der errado, deu errado. É um dia que deu errado, né? Não vai mudar nada. Igual no Troféu Brasil, esperava ganhar o 1.500, fui terceiro. Cara, tá tudo certo, né? Treinar mais pro ano que vem tentar ganhar de novo, né? Nem sempre a gente corre o que a gente espera, né? Tem dias que a gente não tá num dia bom, tem dias que a gente tá num dia bom, tem dias que o adversário foi melhor. Acho que é fundamental o atleta profissional, principalmente, ele entender que faz parte, né, do ofício essa questão da exposição, de mostrar que pode dar certo como pode não dar e faz parte, né, do esporte. O esporte é isso. Eu acho que essa questão do doidos é bem importante no sentido de criar até desejo, né, das pessoas assistirem, porque eu acho que assistirem ou ficarem sabendo, caso não seja transmitida a prova, mas porque a gente tem, né, tão pouca exibição de provas de atletismo nacionais, né, seja no YouTube, seja na TV aberta, menos ainda. Então, eu acho que gera um desejo quando tu tem uma competitividade, quando tu tem essa instigada. Eu sempre brinco que o MMA e o boxe, eles cresceram tanto em audiência, eu acredito que muito porque os caras se provocam bastante, sabe? Fazem um marketing, fazem uma brincadeira ali entre eles. Muitas das vezes é teatro, muitas vezes os caras até se dão relativamente bem e fazem um teatrinho ali na hora de subir no ringue, na pesagem ou na hora da encarada ali e tal. E eu acho que isso gera entretenimento, isso gera que as pessoas queiram assistir. Lógico que naquele momento os dois caras vão se sumantear a pau, então talvez gere um entretenimento um pouco mais interessante para quem gosta, mas eu acredito que, né, o post é uma coisa bem interessante, assim, porque, pô, o cara, né, tem uma boa marca no 5.000, tem uma boa marca no 1.500, vamos ver, teoricamente é o terreno dele, onde ele já está mais acostumado, né, então acredito que possa gerar, sim, um entretenimento, gerar engajamento das pessoas para querer acompanhar a prova, já que, né, a gente sabe que a audiência é pequena e tudo no... Eu acho que tudo é uma regra de três. Quanto mais gente assistindo, mais gente vai estar patrocinando. Quanto mais gente patrocinando, mais atleta a gente vai ter. E é sempre uma roda que vai girando assim. Então eu acho bem importante, eu acho bem interessante. E apoio muito
esse tipo de estratégia dentro de mantendo ali uma amizade, né, entre as pessoas ali, para não criar Claro. um desconforto na beira da pista, como já vimos, né, alguns anos no Troféu Brasil, na final dos 100 metros, rolou um chilique, rolou uns empurrão, rolou uns negócios meio esquisitos, assim, mas a prova de velocidade é um pouquinho diferente, né, da prova de fundo, então a gente até entende um pouco as questões dessa galera. É, cara, os fundistas da maioria, a grande maioria, uns caras muito gente fina, que todo mundo se conversa, né, se dá super bem. E, então é difícil, né, criar uma rivalidade, mas óbvio, às vezes para as pessoas que criam nessa rivalidade, mas nos bastidores tá tudo certo. Eu acho que é bacana para promover aí os desafios. Cara, uma coisa que eu queria falar, aproveitando, trocando de assunto, na verdade, eu vi um vídeo muito bacana estas semanas que passaram. Se eu não me engano, é Ingrid Ximenes, o nome dela, mas posso estar enganado. Ela fez um vídeo falando assim, pessoal, vamos normalizar as pessoas trocarem de assessoria. E eu acho que isso é fundamental porque a gente vê um movimento muito das pessoas criando uma rivalidade entre assessorias, que não existe uma rivalidade. Se nós, para nós profissionais, já não existe uma rivalidade, imagina para o atleta amador que às vezes nem compete um contra o outro, né? A categoria é diferente. E a gente vê que está crescendo, né? Às vezes uma rivalidade entre as assessorias. Mas principalmente pelos treinadores, eles não entenderem que se o aluno trocou de assessoria, cara, foi uma opção que ele teve dentre tantas que se tem na vida de fazer troca de tanta coisa. O aluno, às vezes, por alguma razão, pode ser geográfica, por talvez não gostar de algo, né, do treinamento, por talvez buscar um outro tipo de treino, de treinador, ele tem seus motivos para trocar de assessoria. E eu vejo muito que os treinadores, né, que deveriam ser talvez as pessoas mais maduras para entender essa troca, elas acabam se doendo e transforma aquele aluno em um inimigo, sabe? Aquele ex-aluno. Cara, eu vejo aqui, sabe? Eu moro aqui no interior e tem isso, sabe? De treinador que a pessoa sai da assessoria e, meu Deus, não olha mais a cara do aluno. Eu acho que é a pior estratégia do mundo, sabe? Por quê? Porque no momento que o aluno saiu da assessoria, ele pode voltar. Assim como ele saiu, ele pode voltar. E aí tu transformar ele como inimigo, de não cumprimentar mais, de não olhar no rosto, cara, nem conversar com a pessoa, às vezes cruzar com ela na pista, ver ela nas provas e criar essa inimizade, o mais prejudicado é o próprio treinador. Porque às vezes a pessoa troca de assessoria, mas cara, ela vê que aquela assessoria que ela mudou, ou não era o que ela buscava e que a que ela tava era certa mesmo. E vai querer voltar por alguns motivos. Então eu vejo isso como, né, as pessoas acho que precisam ter uma maturidade de entender que, cara, a assessoria às vezes é como uma empresa, a pessoa pode trocar de empresa, pode voltar e dá tudo certo, não é pessoal. Tipo, eu parei de treinar com o Paulinho, pessoal, alguma questão pessoal e não, pô, adoro o Paulinho, continuo gostando, só que eu vou trocar de treinador, tá tudo certo. Né, eu tive 2 treinadores na minha vida e um deles, quando né, na verdade, o treinador que me descobriu é quem me treina até hoje, mas no meio da minha carreira eu treinei com outra pessoa. E quando eu parei de treinar com essa outra pessoa, cara, foi super tranquilo, né? Esse treinador falou, pô, Curtis, se tu quiser um dia, né, voltar, as portas estão abertas, tá tudo certo, né? Entendo a tua escolha. E acho que isso, sabe, que é o que move. E principalmente o esporte, tem tantos princípios, tanta coisa positiva, as pessoas estão transformando em coisas que não compensam, sabe? Que não são desse espírito esportivo. Eu tive uma experiência muito boa, eu acho que, né, as pessoas, infelizmente, não estão tendo, né, em sua grande maioria, essas experiências porque, principalmente, o treinador da assessoria, ele leva muito pro lado pessoal e eu acho que não. Tem que ver como um mercado e que se a pessoa está escolhendo outra opção, é por causa dela, é a vida dela, são as metas dela. E então era isso que eu queria falar. Acho que um vídeo que ela. Eu não sei se é Ingrid Ximenes, é Ximenes o sobrenome dela. Mas muito bacana esse vídeo.
É uma coisa que eu faz tempo que queria falar e aquele vídeo ali me representou. Eu eu vi o vídeo também, e eu vi quando eu vi que tu tinha curtido o vídeo ali, eu assisti o vídeo até o final também, e achei bem interessante essa questão. E eu acho que mais do que essa. Do que, eu acho que as pessoas estão rivalizando de uma forma meio futebolística, as assessorias, né? E eu acho isso muito errado. Eu sei de histórias assim bem pesadas de atletas que saíram da assessoria e o próprio professor foi lá e criticou o cara publicamente, xingou a pessoa publicamente, disse que a pessoa não ia evoluir se não treinasse com ele, tipo, se comportou de uma maneira bem agressiva assim quando esse aluno saiu da assessoria. Eu acredito que, falando aí pelo outro lado agora, né, pelo lado do professor, eu acho que, cara, é frustrante quando tu tem um aluno que para de treinar contigo, sabendo que a maior culpa dos treinamentos dele não estarem dando certo são dele e não tua, sabe? Não é do treinador, é do próprio atleta. Tanto que a gente vê aí atleta que roda em 5, 6 assessorias por ano. E a gente vê que o problema não é o profissional, o problema é o aluno. Então, é bem complexa essa situação, mas às vezes as pessoas não assumem os seus erros, não assumem que estão equivocadas, não assumem que não estão treinando da maneira que está sendo prescrita para eles, né? Então eu vejo assim que já tive alguns alunos que deixaram de treinar comigo por outras questões, por questões assim, cara, acho que a gente chegou no nosso limite, acho que daqui eu não consigo evoluir mais, eu acho que eu preciso de novos ares, eu preciso modificar algumas coisas no meu trabalho e tal. E eu acho que todos esses alunos que saíram, que foram para outras assessorias ou que né, deixaram de treinar, a grande maioria deles voltou em algum tempo depois e entendeu que o problema talvez não fosse o professor naquele momento e daí retornou e é muito divertido essa parte do retorno, porque toda vez que alguém vai, assim, alguém para de treinar, eu falo, ó, vai, mas fica tranquilo que a hora que tu quiser voltar, a gente segue aqui, a gente segue à disposição, seguimos trabalhando junto e tal, não tem problema nenhum, a amizade continua a mesma, permanece e tal. Eu tive um caso de uma aluna que ela passou um ano treinando em outra assessoria, ela fechou um pacote de um ano com uma outra assessoria e foi para outra assessoria. E aí, quando ela retornou, quando encerrou o plano dela nessa outra assessoria, ela me mandou uma mensagem: pelo amor de Deus, vamos jantar. Eu pago a janta, a gente sai para comer um negócio que eu quero muito voltar, eu não aguento mais, deu tudo errado e tal, 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 e tal, tal, tal. Então, assim, a gente acaba conhecendo e tendo, quanto mais tempo a gente passa com esse aluno, a gente acaba conhecendo mais até a questão psicológica de como reage, a questão física de como reage, a questão de trabalho. Tu vai criando um vínculo muito maior que só o treinamento, né? Com essas pessoas. Então, claro que é um pouco frustrante quando a pessoa resolve ir embora, mas assim, da minha parte, né, nunca foi semeada essa rivalidade, nunca foi, assim como vieram outros alunos de outras assessorias treinar comigo, e aí por vezes os alunos chegam chateados, brabos e falando mal daqui a pouco da outra assessoria, da assessoria antiga, e eu sempre penso isso, eu sempre acho que assim, cara, eu acho que tu poderia, de repente, tu não estava ouvindo, não estava entendendo, não estava conseguindo seguir a risca e tal. Então a gente tenta, né, fazer com que as pessoas entendam e eu da minha parte assim não existe esse ódio, essa raiva, essa rivalidade idiota que algumas pessoas, algumas assessorias e alguns treinadores acabam semeando assim entre os alunos e principalmente aos ex-alunos, né? Exato. A corrida ela cresce, né, de um modo exponencial e com isso a gente está vendo muitas coisas, né, que não existiam e dentre elas essas rivalidades entre as assessorias, né, que deveria ser o contrário, né, deveria ser algo totalmente integrativo, treinar junto e tal, mas é algo que acontece. Bom, novamente, mudando de assunto aqui, nós precisamos falar de 2028, porque está lançado o programa horário do atletismo das Olimpíadas. Então, quem quiser assistir, não sei se já estão sendo vendidos ingressos ou não, mas como a Olimpíada é nos Estados Unidos, né? Los Angeles é uma grande
possibilidade o ano que vem, 2 anos antes, já tá sendo vendido ingresso, já tá tudo organizado. Porque se já saiu o programa horário dos dias do atletismo, é porque é tudo muito bem organizado, né? A gente sabe que o americano, nesse sentido de show, de espetáculo, ele dá o exemplo. Então, assim, a Olimpíada, né, ela vai acontecer em 2028, dentre os dias 14 a 30 de julho. E uma novidade que aconteceu é que o atletismo, ele normalmente era ocorrido durante uma semana, né? Ele pegava ou a primeira semana dos jogos ou a última semana dos jogos. E nessa edição de Los Angeles é diferente. Nós vamos ter atletismo do dia 14, que é o dia da abertura, até o dia 30, que é o dia do encerramento. Com exceção de 2 dias, que a gente vai ter uma pausa ali, que é o dia 25 e dia 26 de julho. Mais pro finalzinho a gente vai ter 2 dias sem atletismo. A gente já vai estar ali meio se lamentando, mal acostumado. Mas a gente terá atletismo aí do primeiro dia, então do dia da abertura até o último dia, né? A Olimpíada abertura dia 14 de julho de 2028. Alguns esportes, né, eles começam antes, o futebol começa antes, normalmente, para dar tempo, né, de nesses 15 dias ser feito todos os eventos, mas o atletismo ele sempre fica dentro e irá acontecer desta forma. O bacana, né, algumas mudanças que a gente ressalta aqui são que eu ainda não ouvi e nem li ainda as pessoas se manifestando favoravelmente ou não. Mas o 100 metros feminino, ele vai acontecer os 3 tiros em um dia só. Era algo que não acontecia. Normalmente a eliminatória era num dia, a semifinal e a final no outro dia, né? A semifinal e a final já no mesmo dia que os atletas gostam ali de dar esses 2 tiros próximos. Porém, no feminino vai acontecer tudo, né, no primeiro dia, que é no dia. Opa, desculpa, é no dia 15 que começa. A Olimpíada começa dia 14 e o atletismo, dia 30, e o atletismo é do dia 15 ao dia 30. Então, no dia 15 a gente vai ter já a eliminatória do 100, a semifinal e a final do 100, tudo no primeiro dia. Isso é algo que não acontecia. O masculino vai se manter da mesma forma, né? O masculino vai ser eliminatório em um dia, a semi e a final no outro dia dos 100 metros. Também vão voltar as repescagens, que teve um mundial ali que já testou isso. As repescagens irão voltar, 400, 800, 1.500. Teríamos então e 5.000 também, 800, 400, 800, 1.500. Teríamos repescagem. E então, assim, se o atleta não passou da eliminatória, tem uma segunda chance ainda de passar para a semifinal. Então, nessas provas que eu falei, 400, 800 e 1.500. E as maratonas, né? As maratonas, muito legal. Esperamos que acabe no estádio. Não sei essa informação ainda, mas a maratona feminina é no penúltimo dia, dia 29 de julho. E a maratona masculina, então, no último dia, no dia 30, né? Como em Atenas, foi bem marcante que a maratona acabou ali junto com a cerimônia já de encerramento, né? O Vanderlei deu aquele show e depois foi logo em seguida foi a premiação. Em Paris, a premiação do feminino, eu lembro, né? Que foi junto com o encerramento, que a Hassan ela Uhum. venceu. Então não sei como vai funcionar dessa forma, mas né, provavelmente finalize no estádio e a cerimônia de encerramento aí tem alguma premiação da maratona, que já é bem tradicional. Mas então é isso. Então a Olimpíada começa dia 14, no dia 15 e dia 30 teremos atletismo, com exceção de 2 dias, e encerrando com a maratona masculina. A gente vai ter no dia 27 de julho, né? Também, assim, a pista ela acaba dia 24 de julho, tá? As competições de pista. A gente vai ter 2 dias de intervalo e no dia 27 Marcha aqui atlética. está escrito meia maratona de masculina e feminina de marcha. Então aqui provavelmente seja esses 21, né? Que era 20 quilômetros, mas eu acho que vai ter uma adaptação, então vai se transformar em uma meia maratona, dia 27, e aí dia 29 e dia 30 teremos as maratonas tão esperadas em Los Angeles. Mas é isso, já o pessoal já começa a ficar aí apreensivo e quem quiser assistir, né, vamos ficar atento para os ingressos, porque a Olimpíada sempre encerra muito rápido. Eu vi, ao contrário de ti que ainda não viu nada de
com relação a declarações e tal, das pessoas falando. Eu vi um vídeo bem interessante, assim, do Warren Weir, que é um ex-atleta jamaicano que foi medalha de bronze na Olimpíada de Rio ou Londres. Agora não lembro se foi Rio ou Londres. Cara, acho que foi um pódio que foi os 3 primeiros jamaicanos. Isso, Eu acho que exatamente. Ele foi foi, Londres. Acho que o 200 de Londres, se eu não me engano. ele foi medalhista em Londres. E ele até tá numa página que eu gosto bastante de seguir, se o pessoal quiser, o arroba aí, que é a CitiusMag. Eles acabaram colocando também esse vídeo do Aaron Weir. E ele fala, cara, ele não reage muito bem aos 3 dias, aos 3 tiros sendo no mesmo dia. Então é o vídeo que eu indico pra galera que quiser assistir ali na Citius Mag. É um vídeo bem compridinho até do Aaron Weir, mas a galera não tá muito feliz com relação aos 3 tiros serem no mesmo dia. Mas se são regras, né? Regras são regras e a gente tem que seguir, cumprir. E com certeza os atletas que estarão lá estarão cientes disso, estarão preparadas para que isso aconteça. Eu, sinceramente, assim, eu já vejo que muitas vezes a final tem um tempo pior do que a semifinal ou que até que a eliminatória nas provas de 100 metros. Eu acho que já é um negócio, embora fisiologicamente digam que não há nenhum tipo de problema em fazer no mesmo dia. Eu já não gostava de semifinal e final no mesmo dia. Agora, com 3 tiros no mesmo dia, eu acho que tende a cair um pouquinho mais ainda a qualidade a capacidade técnica dos atletas na final, mas vamos ver o que vai acontecer. Uma primeira experiência, então daqui a pouco pode ser que dê tudo certo, que elas façam melhores resultados ainda. Mas vamos aguardar o que vai acontecer nas próximas edições olímpicas, ou se vai ficar nessa vez só e vai cair fora. Então tem que ver esse estudo, como é que elas vão reagir depois dessas 3 tiros no mesmo dia. Nós teremos o Mundial de 2027, né? E provavelmente a Sim. World Athletics já teste esse modelo. Mas como já foi publicado, eu vejo pouca, né, possibilidade de mudança, né? O Mundial 2027 vai ser em Beijing. Como já foi, né, o Ninho do Pássaro na Olimpíada 2008, já foi lá, né, o atletismo. Então, no mesmo estádio. E creio que esse programa deve ser testado no Mundial do ano anterior. Mas é curioso, eu nunca vi realmente assim uma competição, né, expressiva, os 3 tiros no mesmo dia. E até quando eu tiver a oportunidade de falar com algum atleta aí brasileiro do 100, eu vou perguntar o que eles acham. Eu, assim, já perguntei para atleta brasileiro, acho que o pessoal do Bard, o Eric, eu não lembro agora com quem que eu falei, eles, de modo pessoal, eles gostavam muito da semifinal e na final ser no mesmo dia. Por exemplo, no Aham. Troféu Brasil, né? Acho que é 2 horas de diferença, por aí, 2, 3 horas. Eles gostam muito, pelas questões que eu acho que a semifinal no mesmo dia já dá aquela adrenalina, já dá uma baixada, né? Tu tá muito nervoso, já, tu vai pra final aquecido mesmo, né? Da semi, não tem aquela questão de dormir, todo outro dia voltar, fazer todo o aquecimento. Então é uma questão pessoal. Não sei se todos os atletas pensam da mesma forma, mas eles já me falaram que gostam, né, dessa questão da semifinal e da final do 100 ser num horário próximo. Mas 3 tiros eu acho um pouco pesado. Se eu não me engano, mas acho que não. Eu tava pensando que em Cuiabá, aquela vez que eles correram abaixo de 10 ou 10-0, foi os 3 tiros no mesmo dia. Mas não tenho certeza. Foi aquela vez que o Paulo André tava. Mas claro, é algo diferente, né? Que a gente não pode opinar, porque a gente não sabe, a gente não corre 100 metros. É uma prova totalmente diferente, né? De uma prova que a gente corre, que seria um desgaste muito grande fazer 2 no mesmo dia. Então iremos ver aí o que se passa, mas sem dúvida, né? Como tu falou, se for os 3 tiros, o pessoal vai se preparar para isso e vão chegar muito bem para fazer grandes resultados. As atletas femininas, né? Porque o masculino vai seguir ali, como já é sempre. Eu achei meio estranho isso, essa diferenciação também, mas Né? Também. deve ter algum porquê
dessa diferenciação entre as atletas do masculino e do feminino. Mas umas coisas interessantes que eu ouvi, né, que eu li em algumas matérias que saíram, é que a possibilidade, né, dos homens tentarem correr o 1.500, o 5.000 e o 10.000, né? Porque Sim. o programa horário permite isso, que eles façam as 3 provas, o 1.500, o 5.000 e o 10.000, tem um tempinho, ele tem uma pausa de intervalo entre elas. Parece que também tem como fazer o 400 rasos e o 400 com barreiras feminino, vai ter dado essa possibilidade, bem como fazer os 200 e os 400 feminino. Então, acho que vai ser legal a gente daqui a pouco ver é pouquíssimo provável, mas daqui a pouco um tricampeão olímpico, né? No 1.500, no 5.000, no 10.000. Esse é um negócio bem legal de assistir. Mas é bastante tiro, assim, se tu for ver a jornada do atleta que for tentar fazer esses 3 tiros, o cara vai ter que correr no primeiro dia a final do 10.000, no segundo dia o primeiro round do 1.500, no quarto dia a semifinal do 1.500, no quinto dia a final do 1.500, no sétimo dia a semifinal do 5.000 e no 10º dia a final do 5.000. Então, assim, é um calendário em 10 dias ali, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiros em 10 dias ali, variando dos 10 até o 1.500. Então, é uma pancadaria, mas que nem a gente falou nos 100 metros, né? Se as pessoas estão treinadas, estão prontas para fazer esse tipo de prova, com certeza vão se capacitar para isso, para conseguir fazer essas 3 provas, ou as 2 provas, dependendo do que cada atleta quiser. Eu acho que 3 provas é bastante improvável, né? Uma ração da vida. Mas Eu ia o falar. feminino, o feminino nem isso. O feminino não permite também, porque no 7º dia tem a semifinal do 1.500 e a semifinal do 1.500 feminino e a final do 10.000 feminino na mesma sessão, né? Na sessão da tarde do 7º dia. Então o feminino a gente já pode esquecer isso, mas o masculino é possível, né? Embora improvável, mas assim, acho que o atleta ser bicampeão, como já aconteceu muitas vezes, né? O Mo Farah foi bicampeão no 5 e no 10, tanto em Londres quanto no Rio, o Bolt no 100 e 200, mas tem essas outras opções que a gente não via, né? Então 200 e 400 é possível agora, tinha um choque, né, de horários, o 800 e o 1.500 também é bem improvável a gente ver, e 5 e 10 era mais tranquilo, de 100 e 200, mas essas outras distâncias, 1.500 e 5 também. Agora o programa horário está deixando por ser mais longo, né? E então as pessoas vão ter, né, o atletismo durante quase toda a Olimpíada, o que é muito bacana, né? E esperamos que vai ser, né, com certeza, uma baita Olimpíada. Los Angeles, que é aonde aconteceu a Olimpíada de 84, que é aquela Olimpíada marcante para nós brasileiros, quando Joaquim Cruz vence os 800 metros. Então, a gente tem um carinho, né, por essa Olimpíada e provavelmente aí torcemos que tenha um novo campeão olímpico, né? Dentre ali as possibilidades, a gente tem, né, hoje Caio Bonfim como campeão mundial, o Alisson da Barreira como, né, também, né, campeão mundial em Oregon 22, dentre outros atletas aí brasileiros que têm chances, sem dúvida, né? E torcemos que nesses 3 anos surjam também novos atletas aí que possam nos dar grandes alegrias. Mas é isso, sobre a Olimpíada, então, todos atentos. 2028, sem dúvida, será um grande evento. Uma coisa importante que aconteceu também nas últimas semanas, agora estava, né, como não teve na semana passada não teve podcast na semana passada, a gente teve mais um atleta americano pego no doping, né? O Marvin Bracy, que foi vice-campeão mundial em 2022, e o que faz com que o pódio daquela edição do Mundial só tenha um atleta limpo por enquanto, né? Então, que não tenha caído no doping, porque o Fred Curley também caiu no doping, agora o Bracy Williams, e eu não lembro quem foi o terceiro colocado, mas é o único que ainda não testou positivo para o controle de estopagem. Então é uma notícia chata, é uma notícia eu acho que é importante, porque este podcast é contra qualquer tipo de doping, né? Qualquer tipo de
de uso ilegal de substâncias, mas é sempre chato também ver, né, quando um atleta que a gente acompanha, um atleta que daqui a pouco é um ídolo de muita gente, esse atleta tá trapaceando, tá sendo pego no doping. Mas é isso, não tem muito o que ser feito, a não ser que ele cumpra, né, a sua suspensão agora e a gente aguarde para que ele aprenda a lição. Não sei se vai voltar a competir, é uma suspensão de 45 meses. Eu não sei se vai voltar a competir ou não, mas que cumpra essa suspensão aí de maneira integral. Exato. Outra coisa importante de a gente ressaltar aqui, mesmo nós sendo um pouco chatos, mas, né, a gente vê novamente blogueiros e a gente vê principalmente pelos nossos cafés das manhãs serem regados pelo noticiário do nosso amigo Sérgio Rocha. Então, assim, novamente, a gente tá vendo blogueiro com o celular, se filmando, e aí entrando no pódio, né, que não pode, né, você quer se filmar, quer correr com fone, não tem problema, mas não pode pegar a premiação do geral e das categorias, né, e assim, os blogueiros são as pessoas para influenciar positivamente, né, os corredores, a galera, e aí eles dão esse exemplo negativo, e ainda, né, se são expostos, ficam brabos e tudo. Uhum. Então, novamente, gente, fiquem atentos quem você segue, se essas pessoas, né, dão esse exemplo positivo, porque a gente está vendo muito as pessoas mesmo sabendo, né? Porque hoje é difícil falar que a Sim. pessoa desconhece a regra. Tanta gente está falando, né? Pessoal, não pode correr com o celular, não pode correr com ajuda externa, com um ciclista acompanhando, não pode, né, pegar uma água, algo assim de alguém que não faz parte do staff. E mesmo assim a gente vê muito na internet. É mais um caso, né, de uma blogueira famosa, eu não conheço, mas uma blogueira que parece que tem bastante seguidores. E é ruim ficar batendo nessa tecla, mas as pessoas, né, que nos escutam fiquem sabendo que é proibido, né, usar celular, fone e tal para correr, caso você esteja ali disputando pelo pódio, tanto no geral quanto nas categorias. Eu acho que foi até aqui em Porto Alegre, né, esse caso que foi divulgado amplamente Aham. agora essa semana, numa prova aqui, a atleta em questão, ela era embaixadora da prova, influencer embaixadora da prova e tal. E, cara, assim, é complexo demais tu ver que a federação não fez absolutamente nada, né? Daí a gente volta no que a gente falou na semana passada, né? Que quando muito o delegado técnico tá ali para bonito só, tá fazendo nada, né? Então, e aí quando precisa da ação, precisa de alguma coisa que seja uma desclassificação de uma blogueira, não existe, né, esse tipo de ação ali e tal, até porque era influencer da prova e tal, uma série de questões assim, eu acho que é muito difícil, mas eu também não quero me tornar repetitivo aqui xingando os blogueiros, ou a maioria deles, mas é uma situação bem complexa, assim, que toda semana a gente vê. E o grande problema que eu vejo nessa questão do blogueiro é como ele tem tanta força, né, de formar, como um formador de opinião, que as pessoas, quando eles fazem alguma coisa errada, as pessoas ainda vão lá defender eles e falar que quem tá errado são as regras. Então é muito complicado, sabe? Eles formam a opinião de muita gente, eles têm uma responsabilidade muito grande que às vezes eles não, acho que talvez eles nem saibam o quanto eles estão desinfluenciando pessoas ou criando pessoas que não sabem ali o que estão fazendo, como as regras são e etc. Então é bem complexo. Mas agora da minha vez de mudar de assunto, a gente já falou a gente já falou de Olimpíada, já falou de vários assuntos aqui. Acho que tá bem dinâmico hoje o programa e eu acho que uma coisa que me chamou a atenção, até queria trazer, né, que o Wallace Evangelista, né, que no Brasil correu no troféu Bandeirantes, correu a melhor marca do Brasil nos últimos 3 anos no 3.000 metros rasos, né? Correu 8,454. Então foi uma baita prova do Wallace, foi um baita tempo, baita marca dele no 3.000 metros. E é bom, é sempre bom, né? A gente vê que estão fazendo resultados, que estão tendo marcas boas, que tá tendo marcas expressivas no Brasil. E eu não sei se tu quer falar alguma coisa sobre a marca do Wallace, mas se não quiser, eu quero falar de um outro post do Doidos aqui, que eu achei bem interessante, que me chamou a atenção.
O Wallace bateu um recorde que era meu, né, cara? Tô chateado aqui. Mas o recorde catarinense era 8,14, né, quando eu competia por Santa Catarina. E agora o Wallace bateu este recorde, então estou aqui com sangue no olho para enfrentar o Wallace. Não, mentira, né? A gente fica feliz. Né? Marcas boas, com certeza eleva o nível, né? Eu vou correr com ele logo, né? Provavelmente sexta. Então, eleva o nível, né, cara? Sei que ele tá bem, eu também tô bem. E a gente espera aí fazer um grande resultado sexta. E um resultado aí que os dois, ou mais gente, né, que venha correr junto, com certeza, eleve a nível da prova e que tenha uns resultados bons. É o que a gente torce. Quando alguém se destaca, existe esse movimento, né? Quando um atleta se destaca, eleva, né, os demais, porque eles tentam, né, chegar naquele nível e automaticamente as pessoas acabam visando aquele resultado e sabem que se o atleta fez, é possível também os outros fazerem. Então isso é bem importante no Brasil. Por isso que existem tantos resultados bons. Por exemplo, os Estados Unidos é uma máquina de fazer resultado, porque muita gente fazendo marca boa e automaticamente as pessoas, né, vai criando, né, uma competitividade grande, uma rivalidade e as marcas vão melhorando, melhorando, melhorando. Eu acho que isso que a gente precisa no Brasil, ter mais pessoas correndo bem. Então, quando alguém corre uma marca expressiva, sem dúvida nenhuma vai elevar o nível dos demais aqui que vem atrás. Eu acho que eu só tenho uma dúvida que ficou nessa. Eu tava falando na bomba em vez de falar no microfone. Mas eu fiquei com uma dúvida. Tu perdeu, mas se alguém quiser fazer uma figurinha, vai ser bem interessante. Eu acho que tu já deve ter pesquisado, né? Eu quero saber se tu já sabe qual é que é os recordes mineiros do 3.000, do 5.000, do Ah, não 1.500. sei, não sei. Eu não sei, verdade. Nunca pesquisei. Não, não sei quais são, sim. Porque o cara já foi para Santa Catarina, já foi para Minas Gerais, já foi no Rio Grande do Sul, então o cara tá fazendo um tour pelo Brasil, batendo recordes regionais, então eu acho que o mínimo que tem que fazer é estudar e saber qual é o recorde mineiro Acho das provas. que do 800 e 1500 é meu. Do 1500 quase certo que é meu. Do 800 me falaram também que é o mineiro, mas não tenho, não sei de certeza. O objetivo hoje é um recorde que, claro, não seria validado, mas o recorde simbólico entre o Rio Grande do Sul. Este é o objetivo do ano que vem. E, né, tomara que dê certo. Eu acho que nunca nenhum gaúcho correu abaixo de 14. Não sei se o Paulo tem essa informação real. Assim, federado nunca nenhum gaúcho correu, né? Isso Sim. é verídico. Mas eu não sei se algum gaúcho que talvez. Eu fui olhar até, inclusive, as pessoas aqui talvez conheçam, o Paulinho conhece. O Diamantino, ele é um cara gaúcho, né? Uhum, Então, uhum. eu até pesquisei resultados dele. No 5.000 eu não achei nada. No 10 ele tem 28,47. É um cara gaúcho, Uhum. então essa é a melhor marca gaúcha, acredito eu, dos 10 mil metros. Não sei se é 10 km ou 10 mil metros agora, tenho essa dúvida, mas no site da Euroathletics encontra. E o Eloy Schileder, né, que nos deixou há pouco, Sim. ele não tem, não achei também no site da Euroathletics, um 5.000 é válido, ele tem a maratona, né, muito forte, se eu não me engano 2:12, mas eu acho que nenhum gaúcho correu abaixo de 14 na história, né? Acho que essa marca ainda é uma marca a ser batida e é um dos objetivos aí que agora tenho em mente, principalmente para o ano que vem, né? Para esse ano, o ano tá acabando, acho que não vai acontecer, mas para o ano que vem, eu acho que é uma possibilidade aí de fazer essa uma marca bacana. Eu até quando tu falava que eu tava dando uma pesquisada nas marcas, tanto do Eloy quanto tanto do Eloy quanto do Diamantino. Não achei nada muito fácil de se encontrar aqui como um gráfico com as melhores marcas e tal. Mas é uma dúvida que quando tu falou, eu nem lembrei do Diamantino, eu pensei direto no Eloy para ver qual que era a melhor marca dele no 5.000. Mas acho que entra nessa briga. Oficialmente, como tu disse, ninguém correu abaixo dos 14 minutos, a marca é 14:00, né? 14:00:91, se não me falha a memória. Então a gente vai ficar na torcida, né, para que no ano que vem aí a gente consiga desbancar esse recorde de alguém
nascido no Rio Grande do Sul, até porque, né, a gente sabe que o recorde gaúcho aqui dos 100 metros rasos, por exemplo, é do Robson Caetano, né, que não nasceu aqui no Rio Grande do Sul, mas ele era federado por aqui e então o recorde consta como dele, né? E é pelo local que tu federa, por isso tu é recordista, que a gente falou antes, né? Que tu era recordista mineiro, recordista catarinense também, então tem essas questões. O 28,47 do Diamantino é na rua, é na pista, desculpa, é na pista, é 10 mil Mas metros. e aí, claro, nisso entra o Danielzinho, que correu um ano por uma equipe Sim. gaúcha. Acho que o recorde de 10 mil é dele. Ele é o troféu do Rio de Janeiro. E eu acho que é 28, 40 e poucos. Mas também, né? É um cara que se federou um ano, bateu o recorde. Enfim. Mas esse recorde de 10 mil nem me interessa. Tá? Eu quero ver os 5 aí, porque o 10 acho que tá ainda distante aí, focado no 10. Mas os 5 agora, essa marca no Rio Grande do Sul, né, é uma marca simbólica aí o sub-14 nos 5 mil. E vamos ver se a gente consegue alcançar. Obviamente não é fácil, ninguém conseguiu até hoje. É algo realmente difícil, nenhum gaúcho né, em toda a história, mas vamos estar buscando aí nos próximos objetivos. Claro que o recorde é algo secundário, né? Mas é principalmente melhorar as marcas, correr né, na casa de 13, que acredito que em provas boas, provas rápidas, é possível. Então, falando ainda de Brasil, ainda temos minutinhos ainda, né? Temos minutinhos ainda. Falando um pouco de Brasil, saiu um post do Doidos por Corrida hoje que eu achei algumas coisas bem interessantes nesse post, assim. Uh, e, claro que a melhor coisa da internet e a pior também são os comentários, né? Mas eu achei interessantíssimo um post que o Doido fez que em 2025, 56 atletas brasileiras correram, né, no feminino, correram a maratona abaixo de 3 horas. Eu achei um número não tão alto assim, né, de mulheres correndo abaixo das 3 horas. E assim, foram só 12 mulheres correndo abaixo de 2,50, por exemplo, né, um número não tão expressivo assim. E aí sempre, aquilo que eu sempre falo, né, quando a gente vai falar alguma coisa é criticar o sistema, não o atleta, porque todas as atletas que estão ali estão com méritos, estão treinando, batalhando todo dia. Muitas das mulheres que estão nessa lista são atletas amadoras, são atletas que correm por diversão, que são atletas que correm porque gostam. Então, assim, não é uma crítica a nenhuma das mulheres que estão ali nesse ranking, correndo as 56 que estão correndo abaixo das 3 horas. Mas eu achei um número pequeno. Porém, eu fui dar uma pesquisada também no ranking brasileiro masculino e também é um número muito pequeno de atletas, por exemplo, que correm ali, sei lá, abaixo de 2,30. Tem um número muito pequeno de homens correndo abaixo. Eu até pedi aqui, eu estava dando uma olhada, não deu tempo de fazer toda a leitura aqui, mas eu estava dando uma olhadinha na World Athletics, que tem uma tabela de pontuação, né, que equivale, né, marcas, transforma essas marcas em posts. E algo que eu li aqui, que, por exemplo, um homem que corre para 2 horas e 20 minutos equivale a uma mulher correr a 2 horas e 32 com 42, de acordo com essa tabela. Até posso depois trazer, caso esteja errado, posso trazer com melhor informação no próximo episódio. Então, assim, a gente vê que é uma marca bem distante, porque nós não temos nenhuma mulher correndo abaixo das 2 horas e 30, né? A primeira do colocado do ranking tem 2 horas 39 e 18, então é bem disparelho essa melhor marca, e tem uma grande quantidade aí sim de mulheres correndo abaixo das 3 horas. Eu achei interessantíssimo, assim, e aí ali várias amigas ali que a gente tem que estão nesse ranking ali, como a Marley, né, que correu agora em Berlim? Não, Nova York. 2:41:58, a Marley, que já tem 46 anos, se não me falha a memória. Aí tem ali também a Jéssica Ladeira, a Vani Cléa, que é uma atleta bem amiga, treina com o Gilmar, uma atleta bem importante no cenário nacional. E aí tem ali várias, tem a própria Karina Carlan, que é daqui do Rio Grande do Sul, que
corre super bem, a 30ª colocada nesse ranking, a Raíssa Marcelino, tem um monte de gente bem legal ali nesse ranking de mulheres. Eu achei um pouco... Me surpreendeu, eu achei que tinham mais mulheres correndo abaixo de 3 horas. Mas o que me deixou bastante surpreso e bastante feliz com esse ranking, de verdade, eu fiquei bem feliz mesmo, que das 56 atletas que baixaram das 3 horas, 13 delas fizeram aqui na Maratona de Porto Alegre. Foi a maratona que mais mulheres baixaram de 3 horas, né? Mulheres brasileiras baixaram das 3 horas. Então, acho que é uma informação bem importante, uma informação bem relevante. E eu acho que aquilo que a gente fala sobre melhora de desempenho, melhora de nível, eu acho que quanto mais mulheres tivermos correndo abaixo das 3 horas nos próximos anos, melhor vai ser para o nosso atletismo, melhor vai ser para a nossa realidade aqui no Brasil, que hoje a realidade é essa, né? Sendo bom ou sendo ruim, essa é a realidade que a gente vive no país nesse momento. Eu queria até que o Doido fizesse um levantamento do masculino, né? Algo que equivalesse às 3 horas da maratona feminina para o masculino e fazer essa comparação. Acho que seria bem legal, assim, para ver, porque eu acho que tem mais mulheres correndo abaixo das 3 horas do que homens, mas vamos no sentido de, né, se fizer esse comparativo. Mas vamos ver se o Doidos faz esse trabalho pra gente. Eu sei que ele nos escuta, de repente ele compra a ideia aí. Eu creio que ele vai fazer abaixo de 2h30, porque ele fez uma enquete perguntando pra galera o que o pessoal pensa que seria o equivalente. Eu votei até em 2 horas e 30. Eu acho que o equivalente a uma mulher baixar de 13 é um homem baixar de 2h30. É o que, assim, olhando superficialmente, eu votei. Então eu acho que ele vai trazer esse levantamento de quantos homens baixaram de 2h30 brasileiros, mas não faço ideia, não sei quantos são, e vai ser legal esse comparativo. Mas realmente, né, a gente tá numa fase assim que a gente não. O Brasil ficou um pouco atrás de outros países sul-americanos, né, na questão de maratona. Muitas mulheres, a gente tem argentina, a gente tem peruana, a gente tem equatoriana correndo marcas bem expressivas na maratona, né? Principalmente a Borelli, na Argentina, que vem correndo aí na casa de 2h20. E os homens, mesma coisa. Né? A gente tem chilenos quase sempre correndo abaixo de 2h10. A gente tem boliviano, né? Um boliviano tem resultado bom. É claro que o Danielzinho era um cara que estava ali no meio, né? Caiu no doping. Mas a gente tá com os atletas aí brasileiros hoje correndo acima de 2h10, né? Podemos botar assim. Enquanto a América do Sul parece que deu um salto e o Brasil, o que antes tinha, né, uma hegemonia um pouco maior referente à maratona, né, com o Marilson, com todo o histórico que a gente teve, né, Ronaldo da Costa, dentre outros nomes, mas os outros países, não sei se por um trabalho que foi feito específico para isso, evoluíram e hoje estão melhores que o Brasil na questão de maratonistas, tanto masculino quanto feminino. A gente torce que isso mude, mas sinceramente não vejo, né? Claro que torço muito, muito, muito. A gente tem, por exemplo, o Fábio, que é um cara que tá correndo uma meia super boa, tem 1:02, é um cara que pode correr uma maratona muito rápida. A gente tem outros atletas, óbvio, né? Que, tipo, o Paulo é um cara que, né, já tá num final de carreira, mas marcas muito expressivas. A gente tem o Jonas, que já correu também, marcas legais. A gente tem o Ederson Vilela. A gente tem nomes aí. Mas, claro, não vejo assim tanto uma renovação. Né? Assim, de pensar assim, tá vindo 4, 5, 6 atletas bons para maratona. Infelizmente, a gente não vê isso no cenário brasileiro. A gente espero que estar errado, né, que atletas da pista migrem para maratona e comecem a correr bem. Mas é um movimento que eu vejo que outros países estão à frente do Brasil e vão permanecer, né, por algum tempo. Não é a minha torcida, mas é o que aparenta ser neste momento. Eu tava dando uma olhada na tabela da World Athletics até para ter essa. Eu posso depois, que nem eu disse, foi uma pesquisa rápida aqui e tal, e eu posso depois confirmar todas essas informações de tabela de pontuação da World Athletics. Caso esteja equivocado, se alguém quiser nos comentários aí também já levantar essas questões, se tiver algum erro, pode chamar. Mas eu fiquei um pouco surpreso agora. E aí a minha tese cai por terra, porque segundo a tabela, tá?
a equivalência de uma mulher correr 3h00 na maratona para um homem é 2h46. São 790 pontos aproximadamente. 2h46 e 3 horas na maratona. Então é bem discrepante daí. Ele é bem. Porque homens correndo abaixo de 2h46, nós temos muitos, né? Infinitamente muitos homens correndo abaixo dos 46, né? Com relação a mulheres correndo para 3 horas. Então, claro que tem a questão de quantidade de pessoas correndo, tem, né? É a regra de 3 que eu comentei lá no começo do episódio. Então, tem que ter todos os asteriscos possíveis nessa questão, assim, mas, mais uma vez, de novo, sempre nunca falando da atleta, nunca falando dos méritos das atletas que conseguem, sim, né, do sistema que leva a gente a não conseguir chegar nessa né, chegar nessa equivalência, assim, que a gente gostaria que tivesse, gostaria que existisse, e eu acho que é bem importante que quanto mais gente correndo, quanto mais mulher correndo, quanto mais mulher na rua, quanto mais gente, né, praticando atividade física, melhor é para o esporte como um todo. A gente sabe também de todas as questões, dificuldade de mulher sair para treinar cedo, de mulher sair para treinar na rua, de mulher sair para fazer treinos longos, principalmente sair sozinha. Tem uma série de questões que eu acredito que sociais aí que possam impactar nesses resultados, mas é bem discrepante a relação, né, se for fazer para 3 horas para 2h46 entre homens e mulheres. Exato. Bom, vou rapidamente aqui, já que estamos encerrando, passar para os comentários do YouTube do nosso último episódio. Tivemos o Jorge Ferrari Freitas, que sempre está comentando e nos ouvindo. Ele escreveu: muito bom, parabéns, batendo ponto, Maratona de Valência se aproximando. Qual a dica de ouro, Paulinho? A dica de ouro, para mim, funcionou muito bem. É pegar a hospedagem o mais próximo possível da largada da prova, que a largada e a chegada são no mesmo ponto, então eu acho que é bem importante pegar próximo. Eu fiquei aproximadamente 2,5 km da largada da prova, e para mim funcionou super bem, no sentido de já fui aquecendo, eu corri 4 km antes de correr a prova, aqueci 4 km antes de largar a maratona. Então fui correndo os 2,5 km ali de distância, já fiquei pronto, arrumei minhas coisas e tal. Depois o pai e a mãe foram ali caminhando para pegar minhas coisas, com meu casaco, minha sacola e tal. Se tiver a possibilidade de usar o guarda-volumes à prova, é muito organizado também, pode ser usado de maneira bem tranquila, e tu pode até chegar para largar bem próximo da largada da prova também, porque, por exemplo, eu consegui ir no banheiro sem nenhuma fila, no banheiro químico ali próximo, 5 minutos antes da prova largar. Eu fui no banheiro, voltei, entrei, acessei super bem meu portão, é muito organizado as ondas de largada lá, então é bem tranquilo. Mas a minha dica de ouro seria se hospedar próximo da largada da prova. O Jesus Maciel, nosso ouvinte fiel, também mandou seus emojis de sempre. Um abraço pro Maciel aí, aqui de Passo Fundo. E aí eu decepcionei os outros dois ouvintes que comentaram aqui, decepcionei a Mariana, Mariana Fritt, que ela esperou o meu monólogo solitário da semana passada, que não aconteceu. Ela escreveu: na espera do monólogo do curso para a próxima semana, beijos. Então, obrigado, Mariana. Não conseguimos aí. Eu não vi esse comentário antes, não, talvez teria feito. Não teria feito, né? Não teria feito nada. Não mente pros outros. E nosso amigo Francisco Justin, ele escreveu: concordo com a Mariana, aguardamos o monólogo do Kurtz, o que não aconteceu. Ele tem uma dúvida, aí essa eu vou passar para o Paulinho, que é o nosso especialista nisto. Tem uma dúvida referente ao episódio 42 ainda. Quando comentaram de um atleta que bateu os laps manuais do relógio em cada marcação da quilometragem, caso optarmos por fazermos isto em uma prova, podemos confiar que as placas dos quilômetros estarão exatamente onde fecham os 1000 metros? Isso é uma norma das provas com permit? Grande abraço, parabéns por mais um excelente episódio. Olha, um ponto que eu não tinha pensado, né? Confiar que as placas de 1000 metros estão corretamente. Então, Paulinho, É uma baita pergunta essa, é uma baita colocação do Chico aí. Assim, é o que acontece, tá? Quando é feita a marcação e a medição oficial das provas, pelo menos aqui no Brasil, tá? Lá fora eu acredito que tem uma estrutura melhor e seja mais fácil de ser feito. Talvez tenham mais apoio, até com a questão de pintar blue line. Eu acho que eles conseguem ter mais acesso ao percurso do evento mais vezes durante o tempo que eles estão ali
medindo, aferindo e controlando o percurso. O que acontece aqui, o que a gente recebe de orientação técnica, tá? Quando vem o medidor fazer a aferição do percurso, ele vai marcando, ele marca o percurso inteiro. E o que ele faz é a cada 5 km, dependendo da prova, às vezes é 3 km e às vezes é 5 km, que ele para nesse local e ele anota o endereço do quilômetro, tá certinho, faz uma marca no chão, onde é esse 5 km, exato, ou 3 ou 5 km, mas eles não fazem, pelo menos aqui no Brasil, e em provas que eu já estive envolvido, eles não fazem essa marcação 1000 a 1000. Até porque aqui nós temos a dificuldade do trânsito, de fechar o trânsito, de liberar a medição, da liberação, de fechar o trânsito para fazer a medição, tem que ser na tangente, por vezes tu pega contramão, é um trabalho bem complexo, bem difícil, a gente sabe que o Brasil não é o maior apoiador de esportes do mundo. Então, assim, dentro dessa realidade de a cada 5 quilômetros ou a cada 3 quilômetros das provas que vão medindo, tu vai encontrando ali dinâmicas para encontrar esses 1000 a 1000 ali, esses 4 quilômetros, esses 3 quilômetros intermediários, vamos dizer assim, o 2, o 3, o 4, né? Para tu marcar a cada 5 quilômetros, tu encontra 3 intermediários. Então, o mais correto é que a prova, se ela teve medição de 5 em 5, ela tenha a colocação correta a cada 5 quilômetros. Que é uma estratégia que muita gente usa também, bater o lap a cada 5 km, ou a cada 3 km se for feita de outra forma essa medição, mas não é obrigatório não ter essa marcação de 1000. Eu acredito que lá fora tenha essa equivalência, porque, cara, assim, todos 1000 a 1000 do meu relógio bateram com 1030, 1040, 1050 metros de GPS, sabe? Então, assim, todos eles bateram iguais. Então, eu acho que pode ser que eles façam essa aferição lá fora. Aqui dentro, pelo menos que nem eu disse, nas provas que eu já acompanhei, nunca foi com exatidão de 1000 a 1000. Mas aí na Maratona de Porto Alegre, esses 1000 a 1000, vocês colocam a placa baseado em? A gente coloca baseado nessa métrica do 5 em 5. Tipo assim, tem que ter 5.000. Mede aqueles 5.000 lá. Deu no GPS, por exemplo, 5.112 metros. Aí tu dá uma assimilada, uma ajustada para ficar o mais próximo possível, que seria o 1000 a 1000. Sim, porque tem placa de 1000 a 1000 na maratona. Exato, tem a placa de 1000 a 1000, mas é um 1000 que ele é encontrado dentro dessa somatória. Eu agora não lembro se é de 3 em 3 ou de 5 em 5 na maratona, mas tem essa. Daí, tipo assim, toda vez que tu chega no quilômetro 5, tu reavalia, tu olha e tal, ou no quilômetro 3, tu reavalia, olha, vê qual é que é a diferença que tá dando entre GPS e medidor e tal, e aí tu vai ajustando essas questões. Beleza. Então é isso, não sei se o Paulinho tá com o Spotify aí, se alguém comentou no Spotify. Teve um comentário no Spotify que eu vi que eu achei muito legal, eu não entendi porquê, na real, mas da Jude Paula, que é a nossa ouvintaça aí, tá sempre nos escutando, ela falou: o Paulinho full pistola é impagável. Eu não lembro quando é que eu fiquei brabo desse jeito aí, eu não lembro em qual momento do podcast, mas eu vou prometer trazer mais este personagem para estar aqui presente nas nossas conversas, já que a galera gosta, bem como o Kurtz fica devendo para todos vocês um monólogo nos próximos episódios. Exato. Então é isso. Finalizamos o da semana, Paulinho voltando de férias. E semana que vem esperamos. Acho que o Paulinho também corre final de semana em uma provinha. Então Sim. esperamos aí voltar. Contamos como foi nossas experiências. O Paulinho vai contar como é correr após quantos dias de férias? 10 dias bebendo e comendo que nem um desesperado. Então 10 dias comendo e bebendo desesperado. E eu aí na minha estreia nos 5.000 metros da pista. Mas é isso. Fechado, um grande abraço a todo mundo que chegou até aqui. E semana que vem estamos de volta. A palavra do dia hoje é abóbora. Quem comentar abóbora vai ganhar um prêmio no próximo episódio. Forte abraço, até mais. Uma inscrição. É tu que vai dar, então. Não, falei pra